A guerra na Ucrânia tá tomando as notícias. Todo mundo tá vendo nos jornais fotos de soldados ucranianos batalhando e notícias de se os ucranianos capturaram cidades ou não. Mas enquanto essa guerra tá rolando, uma segunda guerra, que é menos conhecida pelo mundo, tá rolando. É a guerra entre Azerbaijão e Armênia. Para começar, esses dois países têm uma relação horrível. Os dois países têm uma relação de ódio extremamente forte. Pode ser até pior que a Rússia e a Ucrânia, antes da invasão. Era horrível. Os dois países estão literalmente em guerra também. Só que é uma guerra que dura não recentemente, dura desde 1991, quando a União Soviética colapsou. Ambos, Azerbaijão e Armênia, foram países da ex-União Soviética. E quando ambos ganharam independência, ambos já foram pra guerra já. Aí muita gente tá perguntando, por que eles foram pra guerra? Tem algum motivo? O motivo é porque no Azerbaijão tem um território montanhoso chamado Nagorno-Karabakh. E aí você vai perguntar, qual a estratégia de Nagorno-Karabakh? Como eu falei antes, Nagorno-Karabakh é um território do Azerbaijão, mas 99,9% da população que mora em Nagorno-Karabakh são armênios étnicos. Ou seja, é por isso basicamente que a Armênia quer Nagorno-Karabakh. Deixa eu explicar primeiramente como Nagorno-Karabakh virou parte do Azerbaijão e não da Armênia. Por centenas de anos, a Armênia e o Azerbaijão vêm brigando por esse território. Até porque esse território já foi uma vez parte da Armênia. Só que quando a Armênia e o Azerbaijão viraram parte da União Soviética, Stalin resolveu dar Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. Foi aí onde começou. Quando o Azerbaijão e a Armênia ficaram independentes, a região de Nagorno-Karabakh fez um referendo falando se o país deveria se separar do Azerbaijão ou se deveria permanecer. O Azerbaijão, obviamente, viu esse referendo como ilegal. Então o Azerbaijão foi lá e respondeu militarmente. Uma guerra que dura até hoje começou. A Armênia foi apoiada pela Rússia e basicamente venceu a guerra, assim ocupando o território de Nagorno-Karabakh e os territórios que cercam Nagorno-Karabakh. Agora, antes de eu continuar, a gente tem que explicar um pouco mais sobre a geopolítica dos dois países. O Azerbaijão é um país que tem fortes relações com a Rússia e com a União Europeia, principalmente porque o Azerbaijão é um país rico em quê? Óleo, petróleo e gás. O Azerbaijão faz fronteira com o Mar Cáspio, onde lá é lotado de gás, óleo e essas coisas. O Azerbaijão é basicamente um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eles transportam esse petróleo dali, passam pela Geórgia e aí de lá vão para a Turquia e de lá vão para o resto da Europa. Agora vamos falar sobre a Armênia. A Armênia é um país que também tem fortes ligações com a União Europeia, mas tem fortes ligações mais com a Rússia, que era o seu maior protetor. Eles viam os russos como protetores do Azerbaijão. Até porque a Armênia faz parte da CSTO. Quem não sabe o que é CSTO, é uma aliança militar da Rússia, que é uma versão russa da OTAN, que significa Organização do Tratado de Segurança Coletiva. E a Armênia também é um membro da União Econômica Eurásica, que é basicamente uma versão russa da União Europeia. Enfim, a Armênia tem muitos interesses com a Rússia e a Rússia tem bases militares na Armênia. Porém, eu vou chegar daqui a pouco, porque isso está mudando agora. Enfim, vamos voltar. O Azerbaijão, depois de perder a guerra, obviamente queria voltar a reconquistar Nagorno-Karabakh. Então, eles precisavam fazer uma coisa: preparar o exército. Houve inúmeras escaramuças entre Azerbaijão e Armênia ao redor dos anos, que resultou em muitas mortes. Houve também muitos bombardeios, essas coisas em território e fronteira. Calma, vou chegar agora onde eu queria falar sobre o Azerbaijão e a Turquia. Um dos países que mais apoia o Azerbaijão e que apoia até hoje é a Turquia.
Eu vou explicar por quê. O povo Azerbaijão é um povo turco, igual a Turquia. O povo turco e o povo azeri têm muito em comum. É um povo de mesma cultura, mesma língua, mesma história, mesmo tudo. Sem contar também que a Turquia foi o primeiro país a reconhecer a independência do Azerbaijão e tem fortes ligações com ele. Essas ligações entre Azerbaijão e Turquia são tão fortes, mas tão fortes, que o ex-presidente do Azerbaijão até se referiu a ambos países como uma nação e dois estados. Aí ó, pra ver como forte é a amizade deles. O Azerbaijão também comprou muitos dos drones turcos, esses drones aqui, que ajudou muito na Segunda Guerra, que eu vou falar daqui a pouco. Mas outro país que também ajudou muito o Azerbaijão foi Israel. Eu vou explicar por quê. O Azerbaijão reconheceu Israel, diferente de muitos países muçulmanos aí, que nem reconhecem Israel. E quando eles reconheceram, eles compraram muitas armas israelenses. O Azerbaijão até virou o maior exportador de petróleo cru para Israel. E em troca, Israel dava armas mais avançadas, como mais tanques, mais tecnologia, mais carros de combate, mais munições, vocês entenderam. E também outra coisa, porque o Azerbaijão se aproximou muito de Israel esses dias, foi porque o Azerbaijão estava tendo problemas com o maior inimigo de Israel, o Irã. Calma, eu vou explicar agora porque o Azerbaijão estava tendo problema com o Irã. Vamos falar que o Irã morre de medo, eu quero dizer, tem um medo extremo, um medo gigantesco do Azerbaijão, por causa disso. No norte do Irã, com a fronteira com o Azerbaijão, tem 15 milhões de azerbaijanos étnicos morando lá. Para você ter uma noção, isso é maior até que a população inteira do Azerbaijão, que é de 10,5 milhões de pessoas. Resumindo, tem mais azerbaijanos étnicos no Irã do que no Azerbaijão. E o Irã estava morrendo de medo o Azerbaijão repetisse o que o Iraque de Saddam Hussein fez, quando o Iraque invadiu o Irã e tentou anexar uma região lá que era cheio de árabes. Aí ele tava tipo assim, oxe, se o Iraque fez comigo, o Azerbaijão pode fazer também. Ou sei lá, o Azerbaijão podia patrocinar algum grupo separatista ou terrorista lá. Mas enfim, vamos deixar de falar sobre o Azerbaijão um pouco e vamos falar mais agora sobre a Armênia. A relação entre Turquia e Armênia é horrorosa, hostil e muito problemática. Deixa eu explicar por quê. O principal motivo, obviamente, também contar que a Turquia apoiou o Azerbaijão, esse é um dos motivos. Mas o motivo principal é o motivo do genocídio armênio, de volta na Primeira Guerra, quando o Império Otomano, antiga Turquia, matou cerca de 1 milhão de armênios, de acordo com eles, porque eles tinham ligações com os russos. Até hoje a Turquia se recusa, fala que não teve genocídio nenhum e foi massacre só. Tem genocídio nenhum, viu? Fica quieto aí. Isso obviamente causou tensões gravíssimas entre ambos Turquia e Armênia. E agora vamos falar sobre a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Vocês sabem já, o Azerbaijão estava tendo boas relações com Turquia, Israel e até com a Rússia, que aliás é protetora e grande aliado da Armênia. Assim, a Rússia tem boas relações econômicas, diplomáticas com o Azerbaijão. O Azerbaijão até compra armas russas. A ponto de curiosidade, muitas armas aqui que você tá vendo são armas utilizadas pelo Azerbaijão, que são russas. O Azerbaijão em 2020 estava tipo assim, tava se armando bem, já tava cheio de armas, é muito dinheiro. Esse dinheiro, deixa eu ficar, o Azerbaijão, como eu falei antes, é um país que é rico em petróleo e ganhou muito dinheiro com isso. E eles pegaram esse dinheiro para investir nas suas forças armadas. Eventualmente, chegou uma hora onde o Azerbaijão falou, acho que já tá na hora de eu tentar reconquistar esses territórios. Então, depois de muito tempo de preparação e muito tempo de escaramuça, o Azerbaijão contra-atacou. Em 2020, o Azerbaijão declarou lei marcial e invadiu a região ocupada do Azerbaijão, ocupada pela Armênia, com toda a força possível. A Armênia, obviamente, resistiu, mas, de novo, o Azerbaijão estava equipado com armas turcas e israelenses, que, a ponto de coisa, são muito mais avançadas que as armas soviéticas que a Armênia usava ainda. Porque a Armênia comprava armas da Rússia. Só que o Azerbaijão também comprava armas da Rússia, mas da Turquia e Israel. E também da União Europeia. O Azerbaijão foi com tudo. Conseguiu até reconquistar toda a fronteira entre Azerbaijão e Irã.
o Azerbaijão continuou indo com tudo, e os armênios só não conseguiam parar eles. Eles faziam de tudo, contra-atacava, lançava míssil, não adiantava. O Azerbaijão não parava de atacar eles. Chegou uma hora onde a Armênia teve uma ideia boa, mas não deu certo. A Armênia convocou o artigo 4º da CSTO. O artigo 4º da CSTO é basicamente a mesma coisa que o artigo 5º da OTAN. Um ataque contra um membro é um ataque contra todos. E aí vocês estão pensando, ai meu Deus, aí pronto, toda a CSTO tá em guerra com o Azerbaijão? Não. A Rússia recusou de ajudar a Armênia, falando que a CSTO só iria intervir caso a Armênia própria fosse atacada. E como aquilo era um ataque nas partes do Azerbaijão ocupadas pela Armênia, não ia, assim, não contava. A Rússia só falou que ia intervir caso o Azerbaijão atacasse a Armênia própria, mas como o Azerbaijão estava só atacando as regiões do Azerbaijão que eram ocupadas pela Armênia, não contava. Então, com o Azerbaijão fortemente armados com armas russas, turcas, israelenses e os armênios ainda com armas russas só, o Azerbaijão havia vencido a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Essa guerra foi humilhantemente humilhante para a Armênia, que literalmente havia perdido quase todo o território lá que eles ocupavam. Quase tudo. Perderam quase tudo. O Azerbaijão, em comemoração, fez um desfile militar de comemoração que até teve participação do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. E depois viveram em paz para sempre, assinando algum tratado de paz? Não exatamente. Depois da guerra, houve várias outras escaramuças entre Azerbaijão e Armênia. E depois, em setembro de 2022, ano passado, a Rússia estava ocupada na Ucrânia, não poderia ajudar ninguém em nenhuma situação, já tinha retirado muitos soldados em vários países para mandar para a Ucrânia, e aí o Azerbaijão viu a oportunidade disso e falou: então vou voltar a atacar a Armênia, já que ele não vai poder fazer nada. Então ele foi lá e atacou a Armênia, o território próprio da Armênia, o território próprio, a Armênia própria. Eles basicamente usaram seus drones para bombardear diversos quartéis armênios e atacaram muitas posições militares. Cerca de 488 soldados armênios foram mortos nesses ataques. A Armênia, dessa vez, ativou o artigo 4º da CSTO. Aí você fala, a Rússia respondeu dessa vez, já que foi a Armênia própria que foi atacada? Não. A Rússia não respondeu também, de novo, porque a Rússia está ocupada na Ucrânia. Depois disso, foi aí que a relação entre a Armênia e Rússia azedou de vez. Depois disso, a Armênia basicamente perdeu toda a fé que tinha na Rússia. A Armênia se recusou a participar em exercícios militares com a Rússia, com a CSTO. E esse ano, dia 2 de julho, a Armênia, durante um encontro de líderes europeus, falou em público: a Armênia não é um aliado da Rússia na guerra na Ucrânia. Aliás, a Armênia também assinou o Tribunal Internacional Penal de que está querendo prender Vladimir Putin. Isso, obviamente, está piorando ainda mais a relação entre Rússia e Armênia. E esse ano, agora em setembro, a Armênia fez exercícios militares. Adivinha com quem? Com os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um exercício militar com a Armênia chamado Eagle Defender, onde basicamente estavam treinando uma missão de paz lá. Só que, obviamente, o Azerbaijão viu isso como assim: tá bom, quando os soldados americanos saírem daí eu vou fazer outro ataque. E foi isso que eles fizeram. O Azerbaijão, agora hoje, começou a atacar mais posições armênias em Nagorno-Karabakh. De novo, atacaram Nagorno-Karabakh, não a Armênia própria. E sabe qual foi a resposta da Armênia? Nada. Os armênios não fizeram nada. Ficaram lá deixando os azerbaijanos reconquistar Nagorno-Karabakh sem responder nada. Basicamente, a Armênia havia reconhecido que já tinha perdido a guerra de Nagorno-Karabakh naquela hora, e que não tinha mais nada o que eles poderiam fazer para vencer a guerra. O primeiro-ministro da Armênia até falou mais cedo, antes dessa reunião aí com os líderes europeus, que a Armênia estava considerando reconhecer Nagorno-Karabakh como território do Azerbaijão. Porque quando a Armênia venceu a Primeira Guerra lá nos anos 90, eles haviam criado meio que um estado independente, que não é reconhecido por ninguém fora eles, chamado a República de Artsakh. É assim que se fala, eu acho. E aí, por enquanto lá,
a República de Artsakh ficou lá, como um estado independente controlado pela Armênia, mais ou menos assim que eu vou botar. E aí agora, esse ano mais cedo, quando a Armênia estava percebendo que estava perdendo a guerra, eles fizeram basicamente um acordo falando que vão reconhecer Karabakh como território do Azerbaijão se os azerbaijanos respeitarem os armênios que estão morando lá. Por enquanto, não tem notícia do que vai acontecer. Eu espero que no futuro Azerbaijão e Armênia fiquem em paz e que possam finalmente resolver isso de uma vez por todas. Obrigado por assistir o vídeo, se gostou, se inscreva, é nóis, falou!